Olá! Hoje nós vamos solucionar um problema que muitas clientes enfrentam com a calcinha caleçon de renda, a altura do cos, que muitas vezes incomoda e não oferece conforto desejado. Vou mostrar duas maneiras de ajustar a altura do cos para tornar a peça mais confortável e atrativa, ganhando assim para o seu negócio uma parcela maior de clientes. Com essas duas técnicas, você vai poder ajustar a altura do cos da calcinha, solucionando as queixas das clientes que gostam de uma peça mais alta e que não marque sob a roupa. Se você acabou de chegar no canal, eu sou a Rô, designer e técnica em vestuário. Estou neste vídeo disponibilizando para você a modelagem no tamanho médio gratuitamente. As informações sobre o molde vão estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Caso depois deste tutorial você se interesse em adquirir a grade completa da modelagem, vai estar disponível também o meu contato na descrição. Vamos lá? Eu vou começar apresentando para vocês as rendas, que seria o tecido principal da peça. A renda que eu trabalho aqui é a renda de 18 centímetros, tá? Ela tem 18 aqui na altura. Essa aqui aparenta ter um pouquinho menos, mas por conta do desenho da renda aqui em cima, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é o posicionamento no molde, porque muitas vezes o molde vai ficar maior ou menor. Aí é preciso a gente observar a posição direitinho que o molde deve ser disposto aqui em cima do material. Então, você escolhe aí a renda da sua preferência. Eu vou trabalhar com essas duas cores. Essa se chama Etéreo e essa aqui se chama Romance, tá? Fora a renda, nós vamos precisar do algodão 100% para fazer a parte do fundilho. É um fundilho sobreposto e o formato do fundilho você pode decidir. No molde vai o formato folha. Tem gente que não gosta, pode estar usando aí, fazendo um retângulo pequenininho. O importante é que o posicionamento desse fundilho fique na posição correta. Nós vamos usar microfibra. No caso do segundo modelo, onde nós vamos estar usando uma palhinha de microfibra na parte superior. E eu vou explicar para vocês também como que a gente vai fazer para cortar. Aqui, como eu expliquei para vocês, é o fundilho, tá? Eu uso esse formatinho aqui porque eu acho ele mais delicado. Mas você pode estar fazendo aí um retângulo da sua preferência e colocar na posição corretinha também. Durante o processo de montagem da peça, eu vou explicar com mais detalhes. Aqui é a nossa pala de microfibra, o molde vai sinalizado, explicando onde tem dobra, tá? Ou seja, ele vai ter uma dobra numa lateral e nós ainda vamos dobrar mais uma vez aqui ao meio. Ou seja, vai estar uma peça inteira e nós vamos fazer ainda aqui, ó, mais uma dobra na parte central do molde. Vou explicar para vocês o posicionamento do molde aqui na renda. Então, pode ter uma variação aqui em cima, na parte superior, na parte inferior. Isso porque cada renda tem uma terminação, tem um desenho aqui em cima diferente. Mas o ideal é que a gente se baseie pela parte mais baixa do detalhe e que a gente dê preferência ao molde estar aqui localizado na renda inferior, tá? Para que isso não venha diminuir aqui a largura do nosso gancho. Então, eu posiciono aqui na minha parte mais baixa da renda, no meu detalhe, deixando aqui para cima passar um pouquinho, tá? Então, se você quer uma peça um pouco mais baixa, uma calcinha mais delicada, só com uma camada de renda, você vai cortar apenas duas partes do tamanho do molde. Vou mostrar para vocês mais duas opções que a gente pode estar fazendo para que essa peça fique com o cos mais alto, que ela tenha o gancho mais alto, ou seja, ela vai ficar um pouco mais acima do que o que a gente conhece no mercado, que a gente encontra, que é o caleçon padrão. Eu vou deixar aqui o romance para eu explicar para vocês, porque esse aqui eu vou fazer para vocês colocando a palhinha aqui na parte superior. E no romance, eu fiz uma extensão que a gente faz com a própria renda, que também vai o molde certinho para vocês, explicando como cortar, onde a gente faz aqui um aumento dessa parte. Eu vou tirar aqui uma das partes para mostrar em uma parte só. Para esse aumento, o seu molde já vai aqui com a marcação de 1 centímetro, ou seja, você pode estar subindo aqui na renda 1 centímetro. Você vai encaixar nessa parte aqui, subindo 1 centímetro, e vai fazer uma costura ou na sua zigue-zague ou na sua galoneira. Pode ser uma costura retinha, desde que a costura fique bem na bordinha aqui da parte menor do detalhe da renda.
Ou se você for daquelas pessoas caprichosas, já com um manejo bom na sua máquina, você pode estar aqui circulando de acordo com o desenho da renda, passando o seu zigue-zague, acompanhando o desenho da bordinha. Vamos lá? Então eu tô aqui com todas as peças do nosso Caleçon Romance. Ela é uma peça super rapidinha de fazer, tá? Dá pra você se programar e fazer várias peças de uma vez só. Aqui eu tenho meu cos. Vou deixar aqui as duas partes. Vou aproveitar que eu tô aqui no overlock, vou fazer todas as operações possíveis pra gente estar ganhando tempo aqui na produção dessa peça. Aqui eu estou com a minha renda pro lado direito voltado para cima. Então eu vou pegar nesse lado aqui, o lado direito voltado para baixo. Já vou deixar alinhado aqui no gancho. Aqui do outro lado também. Aqui, se vocês quiserem já fazer essa costura aqui da partezinha que é a extensão, você já vem pra cá e faz uma costura só. Eu vou colocar sobreposto, tá? Então, eu vou primeiro fazer a costura dessa parte de baixo e vou fechar também aqui, da mesma forma, colocando direito com direito aqui. Vou fechar aqui separado, mas é opcional se você já quiser fazer tudo junto. Por que eu faço dessa forma? Porque eu acho que fica um acúmulo de costura aqui nessa partezinha, mas isso aí é coisa minha, tá? Não é nada obrigatório. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a união dessas duas. Vou fazer aqui a união dos dois ganchos, tanto aqui da minha parte das costas como da minha parte da frente, e vou fazer aqui um acabamento no fundilho, passando uma costura aqui ao redor da peça. Gente, aqui um detalhe muito importante, eu esqueci de frisar para vocês, mas eu não posso deixar de falar, é a questão aqui do tamanho do ponto, tá? A sua máquina tem que estar com um pontinho mais fechado, por quê? Porque a gente está trabalhando com renda e ela tem os furinhos bem abertos, tá vendo? Então, o que que acontece? Se você deixar o ponto muito aberto, quando você abrir aqui, vai parecer que a peça tem um defeito nessa parte, ela vai ficar com espaço muito aberto entre uma lateral e outra. Então, fica aí essa observação. Aqui eu já tô com a peça fechada, agora nós vamos virar aqui do avesso novamente e vamos alinhar a parte do fundinho aqui, tá? Então, eu tenho aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. Eu vou alinhar costura com costura e vou estar fechando a peça aqui com uma costura na parte de trás. Às vezes, acontece de ficar com uma parte maior do que a outra, tá? Por que isso acontece? Aqui a gente pega a renda numa parte um pouco mais alta do que a parte de trás e pode dar aqui um probleminha de um lado ficar maior do que o outro. Se a diferença for pouquinha, na hora da costura você acomoda aqui e fecha. Se por acaso a distância ficar maior, eu aconselho você pegar o lado que está maior, dobrar e passar uma costura novamente entrando um pouquinho mais. Então aqui agora eu vou alinhar costura com costura e vou passar uma costura fechando aqui a minha parte do gancho. E aí fica dessa forma, a costura bem alinhadinha, tá? Agora nós vamos para a máquina galoneira para colocar aqui o nosso cos na parte superior. Então, aqui com o meu cos pronto, eu vou distribuir, alinhando aqui a costura da frente com a costura das costas. Eu não vou recortar essa parte aqui, posso até tirar o excesso para me ajudar um pouquinho a trabalhar, mas eu não posso cortar porque isso aqui vai me ajudar nos arremates. Vou pegar aqui qualquer uma das costuras, da frente ou das costas, porque não vai dar alteração, tá? Vou pegar esse pedacinho que sobrou aqui e vou colocar para a parte de dentro. Vou pegar aqui a costura, vou jogar 1 centímetro aqui pra dentro, que é o que tem no molde, e vou fixar com alfinete. Uma coisa que ajuda bastante, eu gosto muito de fazer,
é você ir na sua máquina reta e fazer um travetinho aqui nessa parte. Aí você não precisa ficar se preocupando com a questão do alfinete. Fica mais fácil de você trabalhar. Lembrando que no caso desse cos aqui, não tem que fazer distribuição, tá? Ou seja, você não tem que esticar nada, só costurar. Porque aqui o nosso cos tá do mesmo tamanho da parte de baixo aqui do caleçon, tá? Então eu só vou colocar no calcador da máquina e vou fazer a costura. A única coisa que eu vou me atentar é que essa distância aqui em cima seja de 1 centímetro. Tá? Até porque se a gente tirar, não tem propósito nenhum o nosso cos aqui de cima, porque o objetivo aqui é estender, deixar um pouco mais alto. Então a gente vai observando direitinho à medida que a gente costura, para não deixar que a renda suba mais do que 1 centímetro. Chegando aqui nessa parte final, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro cos, tá? Nós vamos passar aqui por cima da costura onde a gente iniciou, cerca de 1,5 centímetro a 2. Isso é pra gente fazer um reforço aqui no final, já que a nossa máquina galoneira não arremata. Então fica dessa forma, fica praticamente invisível, a gente não vê aqui a diferença da emenda. Esse é o meu lado direito. E esse aqui é o meu lado avesso, tá? Então fica um acabamento bem discreto, quase não se percebe. Eu vou na máquina reta, vou fazer um arremate aqui nessa parte superior. Vou fazer um reforcinho aqui pelo lado direito com uma travetezinha dos dois lados, tá? E vou fazer essa peça aqui fixando o lacinho para vocês verem. Então nós vamos começar aqui na reta fixando o nosso fundinho folha. Eu já vou tirar aqui as pontinhas de linha que sobraram. E para eu fazer o alinhamento do fundilho na peça, eu vou dobrar ele ao meio. Vou fazer uma pressãozinha aqui mesmo com o dedo, mas se você quiser pode estar marcando com o seu alfinete. Vou abrir a peça. E aqui eu vou localizar na costura da frente. Pode fazer dessa forma porque o molde já foi projetado com o gancho da frente um pouco menor, então essa costura vai ficar na posição certinha, cumprindo ali o papel de fundilho da peça. Aqui você pode abrir e jogar tudo para um lado e vir alinhar. Não tem lado certo do fundilho, qualquer lado que você colocar vai ficar ok, tá? Aqui, o único adendo que eu faço é, na hora de você fazer a costura aqui, você tem que se atentar para distribuir esses dois lados de forma que fique igual. Se você der um espacinho para cá, você tem que repetir o mesmo espacinho do lado de cá. E o alinhamento é assim, pontinha na costura na parte da frente e pontinha na costura na parte de trás. Então eu já vou começar aqui, eu gosto de começar pelo meio. E aí eu já dou uma olhadinha aqui para eu distribuir esse fundilho aqui de um jeito que vai ficar certinho. E já começo aqui a minha costura. O fundilho aqui já anexado, eu já vou aproveitar e vou fazer um arremate aqui nessas laterais aqui na parte do fundilho. Arremate em W. Então eu vou pegar e vou virar a linha aqui pra cima da linha reta. Já vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui eu já posso tirar os excessos dessa parte aqui. Aí eu venho aqui para a parte superior do cos e vou fazer o mesmo processo. Terminado aqui os meus arremates, eu vou abrir aqui a peça colocando ela do lado direito. Vou anexar um lacinho nessa peça para vocês verem como que faz o processo. Mas você pode optar por não colocar também, tá?
Aqui você pode colocar em 2 pontos, tanto aqui nessa parte da costura de baixo, como aqui na parte da costura de cima. Eu vou colocar aqui na de cima, vou alinhar bem aqui no meio da minha costura. Aqui a gente tá usando esse modelinho Chanel, então você levanta aqui esse ladinho, faz a costura aqui embaixo, joga pra cá, levanta o ladinho de cá e faz o arremate aqui desse lado também. E aí fica o nosso modelinho com opção lacinho. Para nossa segunda opção de cos, eu já deixei a peça aqui finalizada, o processo é o mesmo. Tá fechado já aqui na lateral, já coloquei o fundilho e aí nós vamos dar aqui sequência fazendo o fechamento do nosso cos. Eu vou abrir o cos e vou dobrar aqui com o direito para dentro. Vou passar uma costura, eu gosto de dobrar mais uma vez. E passar uma nova costura aqui. Por quê? Porque essa parte já fica presa, as 4 partes juntas, e esse método ajuda o cos a não ficar enrolando durante o processo da costura. Então, eu vou fazer primeiramente uma costura, vou dobrar, fazer uma nova costura, vou abrir e vou fazer a união dessas 2 partes aqui de baixo, deixando o cos já todo fechado. Então, a peça fica dessa forma, tá fechadinha aqui nas 2 laterais, a costura ajuda a segurar aqui as 4 partes sem deslocar. E a parte de baixo eu fechei aqui, e agora o próximo passo nós vamos fazer na máquina galoneira. Aqui na nossa peça, com as 2 costuras aqui da frente e das costas, a gente já tem um referencial para alinhar o nosso cos. Então, o que nós vamos fazer? Vou dobrar aqui nessa costura e vou achar o meio aqui da parte onde eu vou colocar na costura da frente. Eu vou pegar a peça aqui onde o gancho é mais curto, que seria a minha parte da frente, e vou colocar com a margem de 1 centímetro sobrepondo aqui o alfinete. A minha parte de trás, o meu referencial aqui seria a costura das costas na pala. Então, eu já venho aqui e coloco costura sobre costura, dando aqui a distância de 1 centímetro. Novamente coloco um alfinete. Agora eu vou apoiar aqui no calcador da minha máquina e vou passar um pesponto duplo. Um detalhe importante que eu esqueci de explicar para vocês é que o nosso cos ele está menor do que o cos da parte de baixo. Então, essa costura, na hora que você for fazer, você tem que distribuir aqui, tá? Então, você vai puxar aqui e distribuir durante a costura. Eu fiz dessa forma para que o cos fique um pouco mais ajustado que a peça e evite de ficar enrolando e descendo no corpo da cliente. Chegando aqui no final, a gente deixa aqui a agulha bater de preferência em cima da costura onde você começou. Você deixa ultrapassar cerca de 1,5 cm a 2. E assim fica o resultado da nossa peça. Na parte interna. E aqui na parte externa, a gente praticamente não vê a costura, usando a linha da mesma cor, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomara que tenha sido um conteúdo útil, que tenha ajudado vocês aí nessa dúvida e solucionado esse problema do cos, para que você possa levar as suas peças para um número maior de clientes. O molde vai estar disponível gratuitamente para você no tamanho médio. Na descrição do vídeo vão estar todas as informações. E se depois que você costurar a peça você gostou realmente da modelagem, sentiu que ela vestiu bem, agradou a sua cliente de alguma forma,
vou disponibilizar para venda a grade completa do P ao GG. Se ficou alguma dúvida, você pode estar deixando na descrição do vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!